com saúde, com disposição e com a lembrança primeira ao se despertar de que o Senhor é o nosso Deus, a Ele devemos louvor, gratidão, reverência e obediência, sobretudo. Então, agradeço a Deus por sua vida, Adriana, Márcio, Elson e Keila, direto do monte, Adriano Gomes com o Nicolas, que já está ali acordado, e a minha casa também. Agradeço a Deus, todos que estão chegando. Nós estamos na sequência de aprendizado dos registros que estão no livro de Atos dos Apóstolos, e essa então já é a quarta aula dentro dessa sequência. Então nós vimos desde o início atos do Espírito Santo que nos colocaram assim de orelha em pé e atentos a aprender mais sobre esse livro histórico que verdadeiramente registra os primeiros passos dos apóstolos após a assunção de Jesus Cristo. O batismo com o Espírito Santo, o Pentecostes, o falar em línguas. Então, foi uma profusão de fatos que nós começamos a estudar desde os primeiros milagres, e já estamos ali pela perseguição dos discípulos. Mas para que eles sejam perseguidos, faz-se necessário que a gente saiba quem eram eles e por que eram perseguidos. Então, na aula de hoje, nós teremos aí um prato feito, cheio, já pronto, saudável e nutritivo sobre alguns desses personagens bíblicos. Nós nem começaremos a falar de Paulo ainda, que vai estar lá mais para frente. O livro de Atos fala de Paulo por 30 anos. 30 anos de atos do Espírito Santo na vida de Paulo. Mas até chegar nele, que vai ser lá por capítulo 8, capítulo 9, então nós vamos falar de Pedro, nós vamos falar de Tiago, vamos falar de Barnabé, então vamos falar de Estevão. Até chegar lá tem tanta coisa. E é necessário que nesse ritmo de aprendizado sobre discipulado, oração, comunhão entre os irmãos, nós saibamos quem eram as pessoas, qual era o ritmo de vida das pessoas, seres humanos como nós, que pisaram a terra aquelas breves décadas do início da era cristã, ali pelos anos 30, 40, 50, até o final dos anos 60, estão registrados no livro de Atos. Então, louvo a Deus por você que está presente e pelos que estão chegando também. Deus, nós te damos graças por mais esse domingo bonito na sua presença, ensolarado, um dia convidativo para que nós possamos glorificar o seu nome. Dizer, Senhor, obrigado. Obrigado por cada um dos seus servos durante todos esses milênios que plantaram o seu evangelho, que se esforçaram, foram martirizados, escreveram, registraram a sua palavra, a sua vontade, o seu evangelho, seus atos, para que nós hoje possamos lançar mão deles e nos nutrirmos dessa verdade que está escrita no evangelho. Deus seja louvado, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque a sua palavra tem sido o nosso alimento, tem sido a nossa nutrição espiritual em todo esse tempo. Abençoe, Senhor, irmão Márcio. Abençoe, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos, de fato, aprendermos de Ti com retidão, com decência, com concentração. Dá-nos, sim, Senhor, o espírito de concentração nessa manhã, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua verdade e dela podermos tirar aprendizado para ensinarmos a outros. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. No Márcio e Adriana. Bem-vindo, pastor Ari, Deus te abençoe, estou lhe vendo, sua bênção. Deus abençoe. Amém. A Adriana vai cantar uma música. Nós vamos louvar o Senhor antes de começarmos a aula propriamente.
Bom dia, irmão. Ixi, dai. O microfone aqui do meu celular e abri o do computador. Acredito que vai dar para ouvir. Amém. Jesus é a fonte que nos enche de alegria. Ele nos dá um perfeito amor, o amor que lança fora todo medo, nos deu a salvação. E a Ele nós sempre vamos cantar, porque um dia nós o encontraremos, estaremos para sempre com Ele. Ele é a nossa vida. Amém? Vida, fonte que me enche de alegria, permanente paz no meu interior. Eu sei que isso é Jesus. Tenho o amor que lança fora todo medo, preenche as lacunas do meu coração. Eu sei que isso é Jesus. Ele me deu a salvação. Família, amigos e irmãos, bem mais do que eu pudesse merecer. Eu sei que esse é Jesus. A Ele sempre vou cantar, até um dia eu encontrar. No meu eterno lar eu estarei, para sempre com Jesus. Vida, fonte que me enche de alegria, permanente paz no meu interior. Eu sei que isso é Jesus. Tenho o amor que lança fora todo medo, preenche as lacunas do meu coração. Eu sei que esse é Jesus. Ele me deu a salvação. Família, amigos e irmãos, bem mais do que eu pudesse merecer. Eu sei que esse é Jesus. A Ele sempre vou cantar, até um dia eu encontrar. No meu eterno lar eu estarei, para sempre com Jesus. Ele me deu a salvação. Família, amigos e irmãos, bem mais do que eu pudesse merecer. Eu sei que esse é Jesus. A Ele sempre vou cantar, até um dia eu encontrar. No meu eterno lar eu estarei, para sempre com Jesus. Para sempre com Jesus. Para sempre com Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão me ouvindo bem? Muito bem, estamos ouvindo muito bem. Todos estão conseguindo visualizar a tela com os slides aí? Está tudo ok? Perfeito. Ok, então. Nós estamos estudando, então, o livro de Atos dos Apóstolos, né? E nessa sequência que nós estamos estudando, nós vimos até o final do capítulo 5, né? E nós, então, iniciamos o capítulo 6, nós vamos passar ao capítulo 6 do livro de Atos, onde relata-se a escolha de diáconos que deveriam ajudar a igreja a servir as mesas, né? Aliás, melhor dizendo, né? Ajudar os apóstolos na distribuição de alimentos que era feito. A igreja
era uma igreja comprometida com a justa distribuição, o suprimento das necessidades de todos, né? Uma igreja muito solidária, onde havia muita comunhão. E, num determinado momento, o serviço de distribuição estava se tornando, estava havendo problemas. Então, era um problema de ordem administrativa. E os apóstolos não queriam que isso afetasse o objetivo maior, que era a pregação e o ensino do evangelho, né? Então, foram escolhidos alguns diáconos. E entre esses diáconos está Estevão. E Estevão, ele começa também a se destacar na pregação da palavra, do evangelho do reino, e ele foi levado, né, ao tribunal, e ele foi acusado de blasfêmia e se tornou o primeiro mártir. Então, é nesse ponto que nós estamos. Acontece que a morte de Estevão e o seu por apedrejamento, né, ela desencadeia uma grande perseguição contra a igreja. E nesse momento há uma certa, vamos dizer assim, uma mudança de fase na história da igreja, porque a partir daí a igreja ela se dispersa. Até então a igreja estava restrita a Jerusalém. Então a partir daí vai haver uma dispersão da igreja e a igreja vai se espalhar pelas regiões vizinhas e o evangelho vai se espalhar, né? É muito interessante porque, assim como esse vírus que nós estamos enfrentando, né, ele chegou e se espalhou, né? Então a igreja também, na medida que os cristãos foram espirrados para fora de Jerusalém, o evangelho também ele passou a contaminar, né, entre aspas, né, a população circunvizinha, né? Então era propósito de Deus que isso acontecesse. Mas nós não vamos entrar nisso hoje, é apenas para nós situarmos aonde nós estamos. Então, a lição de hoje, ela marca, de certa forma, o fim de uma fase, né? De uma fase da história da igreja relatada no livro de Atos. É como se fosse o final de um ciclo, né? Final no sentido assim, não que as coisas interromperam, não que a igreja de Jerusalém morreu ou terminou, mas marca o fim de um ciclo onde no qual a igreja estava restrita a Jerusalém, tá? A partir daí haverá um novo impulso e a igreja ela vai se difundir, né? Um texto assim que eu considero chave para todo o livro de Atos, né? Não só eu, mas muitos estudiosos e que trabalham o livro de Atos, e que eu considero também chave especificamente para a lição de hoje, é o texto que está no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, né? Onde ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, veja bem, uma palavrinha-chave aí é testemunho, e eu quero retomar com essa palavra mais para o final dessa lição. Então, marquem aí, gravem aí essa palavra, sereis minhas testemunhas. Nós vamos retomar com isso no final dessa lição. Mas, neste momento, eu quero enfocar a parte geográfica. Sereis minhas testemunhas. Onde? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Essas palavrinhas aí marcam a sequência de difusão do evangelho, né? Era a ordem de Jesus, era o propósito dele, e foi assim que aconteceu. Então, primeiro o evangelho ele se espalhou, ele tomou conta de Jerusalém, depois ele se estendeu por toda a Judéia, por Samaria e chegou aos confins da terra. Isso aí marca também, de uma certa forma, a cronologia do próprio livro de Atos,
né? Então, nessa fase que nós estamos estudando o Evangelho em Jerusalém. Tá? Até aqui, tudo que nós vimos aqui retrata como esse Evangelho começou a se espalhar e a igreja começou a crescer dentro de Jerusalém. Imagina assim Jerusalém como sendo a capital, né, de uma província, né, onde haviam outras cidades, outras regiões dentro da própria Judéia. Então, era a capital da Judéia. E Samaria seria como se fosse uma província vizinha. Imagina que nós estamos aqui em Goiás, imagina que Jerusalém é ali o plano piloto, né? E todas essas cidades aqui, Santa Maria, Taguatinga, Ceilândia, Planaltina, tudo isso aí é como se fossem as demais cidades, então, aí da Judéia. Mas nós temos Samaria, que seria como se fossem essas cidades aqui do Goiás, perto, que serve de entorno aqui de Brasília, né? Então, é como se fosse, por exemplo, Valparaíso, por aí, né? Essa região. E então é como se, mas já faz parte do estado de Goiás. Então já não é Distrito Federal, já não é Judéia. E aí nós temos, e depois disso nós vamos avançar para outras províncias, né, que equivalem a outros estados. Então, é o evangelho se difundindo. Imagina o Brasil como sendo o Império Romano, né? Então, o evangelho vai se espalhando. Então, começou em Jerusalém, e aí, com o episódio da morte de Estevão, se desencadeou uma grande perseguição contra a igreja, os irmãos tiveram que fugir. Nessa fuga, eles se espalharam, eles foram para essas cidades circunvizinhas, e o evangelho também se espalhou por essas cidades, e começou a, então, ir para outras regiões, né? E aí nós vamos ver, nas próximas lições, o evangelho sendo pregado, por exemplo, em Samaria, né? Que vão ser temas das próximas aulas. E depois vai entrar no cenário a figura do apóstolo Paulo, né? Nesta lição, nós já vemos o apóstolo Paulo sendo introduzido na história, apenas no último versículo do capítulo 7 de Atos, né? Dizendo assim, que e Saulo consentia na sua morte. No versículo 58 do capítulo 7, nós vamos dizer que e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor, no 58, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então aqui aparece de uma forma muito discreta uma introdução sobre a figura de Paulo, que vai se tornar mais adiante o principal protagonista do livro de Atos. Neste momento, nesta primeira fase da história da igreja, o principal líder da igreja era, sem dúvida, o apóstolo Pedro, né? E ele é o protagonista principal aqui nos relatos desta história. E nessa lição de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre esses personagens. E nós vamos dar um destaque especial sobre o apóstolo Pedro. Tá? Falaremos também um pouco sobre Barnabé e um pouco sobre Estevão. E, de uma forma geral, sobre os personagens que apareceram e aparecem até aqui, até o final do capítulo 7, com um destaque para Pedro, Estevão e Barnabé, tá certo? Barnabé também foi comentado até aqui de uma maneira muito discreta, ele vai aparecer mais adiante, tá? Mas nós já vamos falar um pouco sobre ele. E Estevão, que é o personagem principal desses capítulos 6 e 7. Então, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Então, todo o registro de Atos é norteado a partir deste versículo. A concretização da tarefa de fazer a mensagem chegar aos confins da terra a partir de Jerusalém, passando por Samaria e Judéia. Eu fico, assim, bastante maravilhado
E se a gente pensar, né, no propósito que nós temos, né, de estudar esse livro de Atos, fazendo uma conexão, então, com a nossa capacitação sobre o evangelismo, né, eu acho que não há nada mais inspirador do que o livro de Atos, né, e é um livro que fala do testemunho, é o testemunho da igreja, é a igreja sendo, o evangelho sendo pregado, a igreja crescendo, e toda a igreja, os discípulos, agindo de fato como testemunhas, né? E é uma coisa tremenda, nós vamos ver o que significa a palavra testemunha no final dessa lição. Então, aqui um mapinha que dá para a gente ter uma ideia, né? Aqui da região da Judéia, tinha Jerusalém, outras cidades próximas aqui. Aqui à esquerda você tem o mar Mediterrâneo, né? Então, as cidades estavam distribuídas aqui ao longo da costa do mar Mediterrâneo. Samaria está mais à frente, a Galileia vai estar mais à frente aqui ainda. Jesus ele transitou por toda essa região aqui, tá? Da região da Judéia, Samaria e Galileia, tá? Mas nós vamos ver depois, no decorrer do desenvolvimento do livro de Atos, o evangelho se expandindo mais para o norte, né, e alcançando as províncias da Ásia, né, e da Europa. Então, é o progresso do evangelho alcançando os confins da terra. O livro de Atos, ele traz uma cronologia que equivale a aproximadamente 30 anos de história da igreja, tá? Se nós, exatamente, ele não relata, ele não chega até o final, né, do ministério de Paulo, ele relata o período que Paulo estava em Jerusalém, e começando, né, por volta, então, do ano 30, que, considerando, por exemplo, que o ministério, né, o ano 30 em relação ao nascimento de Jesus. Então, a igreja nasce por volta do ano 30. E no ano 35, nós já vamos ver Filipe em Samaria, que já é quando o evangelho começa a sair fora das fronteiras da Judéia. E isso já é um pouquinho posterior a esse episódio aqui da vida de Estevão, tá? Aí nós vamos ver no ano seguinte a conversão de Saulo. Depois nós vamos ver um trecho onde o evangelho começa a chegar até os gentios, em passos assim muito curtos, através da vida de Pedro, onde Pedro é chamado, mas era importante. Foi Pedro que iniciou a pregação do evangelho para os gentios, através de uma ação deliberada do Espírito Santo, intervindo diretamente, convencendo Pedro, né, porque haviam muitos obstáculos, muitos bloqueios decorrente da própria doutrina judaica, né? O cristianismo ele nasce do seio do judaísmo, tá? E ele de certa forma é uma extensão, uma continuidade do judaísmo, né? E a morte de Tiago vai acontecer ainda 10 anos depois desse episódio aqui, então, de Estevão, né? Então, são vários anos, e só depois, então, que vai entrar, de fato, em cena o ministério de Paulo, por volta do ano 47. Veja que Saulo ele vai se converter em torno do ano 36, né? Mais ou menos um ano depois aqui desse episódio que acontece aqui com Estevão, tá? Depois dessa morte de Estevão, então, aproximadamente um ano depois é que acontece a conversão de Paulo. E aqui, Saulo era talvez o principal protagonista da perseguição contra a igreja. Ele era um perseguidor voraz e ele era um grande instrumento, né, principalmente dos judeus, para perseguir a igreja. No ano 36 ele se converte e por volta do ano 47, então, ele é chamado e inicia o seu ministério. E
depois da morte de Tiago, a gente já vai começar a ver o epicentro da igreja se deslocar ali para a região de Antioquia, também, que se tornou a principal base missionária da igreja para difundir o evangelho até os confins da terra. Mas a igreja de Jerusalém permanecia ali, também como uma base, principalmente uma base teológica, doutrinária, né? E aí começam, então, as viagens missionárias, que depois nós vamos falar com mais detalhe nas próximas lições, né? A primeira, segunda, terceira viagem, a prisão de Paulo, a chegada dele em Roma, e a morte de Paulo não é relatada. Então, o livro de Atos encerra-se com a prisão de Paulo em Roma. Então, se nós pensarmos, né, em termos de personagens bíblicos, né, nós vamos ver assim de uma forma muito nítida um destaque para o apóstolo Pedro na primeira parte do livro de Atos, que vai até o versículo, até o capítulo 14, até o capítulo 12. Nós estamos agora no capítulo 6 e 7, tá? Depois aqui, mesmo com a perseguição, inicia-se um ministério onde o evangelho começa a se difundir para outras cidades da Judéia e principalmente para Samaria, né? Nessa altura também já havia difusão do evangelho para províncias mais próximas ali, principalmente Antioquia, tá? Mas depois da prisão de Pedro e de Tiago, quando morre, então, quando o apóstolo Tiago foi morto, então, por Herodes, e nós vamos ver isso mais à frente, é que realmente aí nós vamos verificar que já existe, né, nesse momento, uma igreja bastante pujante lá em Antioquia e que vai então se tornar a principal base missionária da igreja. A partir daí entra, de fato, Paulo entra no cenário e aí ele se torna o principal protagonista. Num primeiro momento, nós vamos ver Paulo andando com Barnabé, onde o nome de Barnabé aparece antes do nome de Paulo. Significa que, num primeiro momento, Barnabé tem uma proeminência maior do que Saulo, né, do que Paulo. Então, é isso. E se nós colocarmos numa outra perspectiva, nós temos, então, um período dos judeus, né, que vai, então, até o capítulo 8, verso 4, que é o que eu estou dizendo aqui, até esse momento em que Pedro foi aprisionado, que Estevão foi morto, né, no martírio de Estevão. Então, aqui nós estamos encerrando um período aqui da igreja apenas entre os judeus, tá? A partir daqui já começa um período de transição, mas ainda figurando Pedro como principal protagonista. Nós vamos ver nos próximos capítulos o evangelho sendo levado, nós vamos ver a conversão de Cornélio, o centurião romano, por exemplo, o Espírito Santo descendo ali sobre a casa de Cornélio, que seja o Espírito Santo chegando, então, até os gentios, né? São fatos muito importantes, muito marcantes na história da igreja, na difusão do evangelho, muito significativos do ponto de vista teológico e tudo mais, tá? E aí, então, a partir do capítulo 12, é que, de fato, nós vamos começar a ver, então, a igreja de Antioquia e daí para frente as viagens missionárias com Paulo assumindo o protagonismo. Então, mesmo esse período com Pedro, nós temos duas fases aí, que é essa fase de Jerusalém e depois a fase ali da Judéia e Samaria. Então, dentro desse primeiro... Então, o que nós estamos vendo aqui é o primeiro quadro. Nós estamos fechando esse primeiro quadro do Evangelho em Jerusalém, tá? Nós tivemos uma introdução com a ascensão de Jesus, lá no capítulo 1, onde ele dá as instruções para os discípulos, onde nós lemos esse versículo, capítulo 1, verso 8, onde ele dá instrução para os discípulos serem testemunhas, ele ordena que sejam testemunhas, ele dá instruções a respeito
do enchimento do Espírito Santo. Isso vai acontecer no capítulo 2, quando o Espírito Santo, então, desce durante o Pentecostes. É algo também tremendo, e a igreja é capacitada, cheia do Espírito Santo, que vem com poder. E aí, a partir daí, começa-se a pregação do Evangelho de forma massiva. Pedro assume a liderança com toda a coragem ali. Milhares de pessoas se convertem, são batizadas, a igreja começa a crescer e os resultados começam a aparecer. Depois nós vamos ver a cura também, uma cura milagrosa acontecendo, mais gente se convertendo. A partir daí começa uma perseguição, os discípulos são presos, são levados perante o Sinédrio, e a igreja intercede, né? Num primeiro momento, eles foram presos e depois foram liberados, né? Mas depois eles foram presos novamente e o Espírito Santo retira eles da prisão e eles vão para o templo, começam a pregar de novo e eles são levados novamente, e perante o Sinédrio, onde Gamaliel, então, dá aquele parecer dele, né, de que não se deveria, que se deveria deixar os discípulos continuarem, porque se fosse de Deus prevaleceria, e se não fosse, não prevaleceria, e se fosse, eles não poderiam ser achados lutando contra Deus, né? Mas eles são açoitados, então, depois aparece aquele episódio de Ananias e Safira, né? Também uma tremenda manifestação do poder de Deus na vida ali do apóstolo Pedro, uma coisa tremenda, trouxe temor à igreja. Então, aliás, isso aconteceu antes da última prisão aqui de Pedro, né? De Pedro e de João. E aí começam as dificuldades aparecendo, né? Os problemas com relação à distribuição de comida entre os discípulos, entre as pessoas necessitadas da igreja, e houve uma murmuração. E aí começa, então, Estevão com o seu ministério. Não só Estevão, mas nós vamos ver também uma figura que vai se tornar conhecida ali, que é Filipe. Dentre os diáconos, né, que foram escolhidos, entre os 7 diáconos, está um que se chama Filipe. Esse Filipe que nós vamos ver depois pregando o evangelho em Samaria, tá? Então, depois nós vamos ver o discurso de Estevão e a sua morte, né? Então, principais personagens deste período. Pedro, que era um dos 12 discípulos de Jesus, e nós temos uma descrição onde ele é chamado de rochas. Eu gosto mais de uma descrição que se refere a Pedro, né? Eu entendo que quando Jesus diz assim, Pedro, tu és pedra, né? A palavra que está dita ali é Pedro, tu és Petrus, tu és um fragmento de rocha, equivale a um tijolo, uma pedra que se coloca numa construção, como se fosse um tijolo numa parede, né? E ele diz então, sobre esta pedra, ou seja, sobre esta rocha, sobre ele mesmo, edificarei a minha igreja. O entendimento que nós temos, eu entendo que o correto é este. João, também um dos 12, né? Eles eram ali sócios de Pedro e André, lembram-se? Então, João e Tiago, era uma outra dupla, que também ficou muito próxima de Jesus, era também um dos 12 discípulos. E Tiago, também um dos 12 discípulos. Esses 3 discípulos, eles se destacam nessa primeira fase da igreja. Não se fala muito sobre Tiago aqui, mas Tiago também foi o primeiro apóstolo morto, né? E lá no capítulo 12 nós vamos ver isso, tá? E lembram-se que Pedro, João e Tiago eram os discípulos mais chegados. Entre os 12, este era o grupo seleto, mais seleto ainda de Jesus. Era o grupo mais íntimo de Jesus. Pedro, João e Tiago.
E aí nós vamos ver também a figura, então, de Estevão, que foi um dos diáconos e um dos responsáveis pela distribuição humanitária, distribuição de cestas ali da igreja, distribuição de alimentos, né? Que se tornou também o primeiro mártir. Filipe, como eu disse, né, também um desses diáconos, que também era um dos responsáveis por essa distribuição. E aí nós vamos ver, então, Paulo, que se torna posteriormente o principal missionário da igreja, né, que teve um ministério assim muito forte e um papel assim chave na difusão do evangelho entre os gentios, ou seja, entre os povos, nações fora do mundo judaico, né? E Barnabé, que significa filho da consolação. Nós tivemos uma introdução sobre ele aqui, onde ele aparece vendendo um campo, tá? Mais à frente eu quero falar um pouquinho mais sobre Barnabé. Então, esses basicamente são os personagens da história que aparecem até aqui. Então, de todos esses, eu quero destacar Pedro, Estevão e Barnabé nessa nossa conversa de hoje. Mas, com um destaque especial sobre o apóstolo Pedro. Quem foi esse camarada? Né? Pedro. Então, depois de Jesus, Pedro ele se sobressai nos evangelhos. E Pedro, a figura de Pedro era de um pescador inconstante, né, temperamental, a quem o mestre chamou para ser um dos apóstolos. E eu fico assim muito maravilhado, porque eu vejo aqui Jesus chamando pessoas simples que depois vão fazer a diferença na vida da igreja. E mais à frente aqui, aliás, quando nós vimos a prisão aqui dos apóstolos, né, e que Pedro e João, principalmente, eles falaram assim com ousadia perante o Sinédrio, né? O irmão Jim falou sobre isso. E a Bíblia relata que eles ficaram maravilhados, os religiosos ali, as autoridades judaicas, porque eles falavam com ousadia e com uma capacidade, né, possivelmente que surpreendia, e sendo eles homens iletrados, homens incultos, né? Então foram essas pessoas que Jesus escolheu, né, para serem seus apóstolos. E muito interessante pensar que esse se tornou, né, o principal líder da igreja, né? E uma figura chave aí no início da igreja, principalmente. Mas Pedro tinha lá, né, o seu temperamento, né? A gente vê que Pedro ele era bastante afoito, às vezes, com as coisas, com as respostas. Às vezes ele não entendia direito o que Jesus falava. Dá a impressão assim de um homem assim meio bruto, assim, né? Meio chucro, né? Assim, que precisava realmente ser lapidado. E Jesus, de fato, foi trabalhando. Mas era um diamante, né? Como um diamante bruto que foi sendo lapidado pelo nosso Senhor. E então foi preciso que Jesus trabalhasse bastante no caráter de Pedro para transformá-lo e moldá-lo, né? E que então depois ele vai se transformar num líder destemido, num pastor amoroso, que viria a ser o principal líder dos cristãos. E é este homem transformado em Atos dos Apóstolos que agora vive, não pelo ímpeto, mas no poder do Espírito Santo. E ele escreveu, então, 2 cartas que levam seu nome no Novo Testamento. Como nós sabemos, né, Pedro ele era irmão de André, eles eram pescadores, tinham um barco, né, e eles eram amigos e parceiros de Tiago e João, tá, que também eram pescadores.
desde o início da sua chamada, Pedro assumiu certa proeminência e liderança entre os demais discípulos. A participação de Pedro no ministério de Jesus ela é bastante marcante, né? Os irmãos podem observar que Pedro, de forma bastante recorrente, ele aparece, ele tomava a palavra. E é bastante curioso, eu gosto muito disso. Pedro era muito participativo, né? Eu imagino assim que os discípulos, eles tinham um certo receio de falar com Jesus. Porque Jesus, ele às vezes dava umas respostas assim, meio duras, né? Mas Pedro era corajoso e ele gostava de participar, gostava de responder e de vez em quando ele dava umas fora, sabe? E levava assim cada catracada de Jesus, mas também de vez em quando ele dava umas dentro, bem dentro, né? E ele recebia também os elogios de Jesus. Se os irmãos lembram, né? Uma certa vez Jesus perguntou: o que as pessoas falam aí a respeito de mim? E aí os discípulos começaram a relatar o que se ouvia, né? E uns dizem que é um profeta, outros dizem que é Elias, uns dizem isso e outros dizem aquilo. E aí Jesus disse: então, e vocês? O que é que vocês dizem? E aí Pedro disse: mestre, tu és o Filho de Deus. Né? E aí Jesus disse: ô Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito Santo de Deus. Então é uma coisa tremenda, né? E aí, mas é engraçado porque logo na sequência Jesus começa a anunciar a sua morte, a anunciar a sua partida. E aí Pedro começa a querer dar conselhos para Jesus, dizendo que não convinha aquilo e tudo mais. E aí Jesus identifica que já não era, que havia ali uma atuação maligna e que Satanás já estava influenciando ali e repreende, né, de uma forma tremenda ali, diz: para trás de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. Então era esse Pedro, né, que punha a cara a tapa, que tinha os seus defeitos, mas que foi sendo lapidado, que se dispôs, que Jesus trabalhou e que foi realmente uma figura tremenda, né? Lembram-se também de uma certa vez que Pedro, Jesus mandou que os discípulos atravessassem para o outro lado, subiu a um monte, começou a orar, viu que os discípulos estavam enfrentando uma grande tempestade, foi ter com eles, andando por sobre as águas, os discípulos se assustaram, Jesus disse: calma, sou eu. E aí Pedro disse: se és tu, Senhor, então manda-me ir ter contigo sobre as águas. Olha que coragem, Pedro era pescador, né? Então ele era um homem de fé. E é interessante assim porque Jesus, ele tinha lá os discípulos, mas a gente não vê Jesus dando muita corda, por exemplo, ou aparecendo muito figuras que eram incrédulas, como Tomé, por exemplo, né? Mas Pedro era um homem cheio de fé. E apesar das suas falhas e tudo mais, então ele se dispõe, Jesus manda, disse: vem. Né? Eu acho que aquilo foi um susto para Pedro, porque então ele foi, e aí ele teve que andar começou a andar ali, viu as ondas, começou a afundar, mas ele clamou por Jesus, Jesus estendeu a mão, e eu entendo que eles voltaram juntos, andando. Então, só há um relato de uma pessoa que andou por sobre as águas, além de Jesus, que foi Pedro, porque ele tinha coragem, né? Tinha coragem de errar, de dar a sua cara a tapa. Esse era Pedro. Pedro era impulsivo e também instável, né? E Pedro teve um fato marcante na vida dele, que foi o momento em que ele negou a Jesus. Então, realmente foi algo tremendo, né? Algo terrível que aconteceu com Pedro. Pedro, antes da crucificação de Jesus, antes de Jesus ser preso, né? Ele afirmou que estaria disposto até a morrer, né? E Jesus disse: não, Pedro, você vai me negar 3 vezes, hoje mesmo, antes que o galo cante, né? E Pedro disse: não, de forma alguma.
Eu entendo que Pedro foi muito sincero quando ele disse isso. Pedro não estava dizendo isso de qualquer forma, mas acontece que a realidade da situação, ela é muito difícil. Talvez muitos de nós possamos dizer, eu jamais negarei a Jesus, mas se você estiver entre a vida e a morte, irmãos, qual pode ser a nossa reação, né? Quando você está diante de um assalto, você entrega tudo que você tem. Quando você está diante de uma situação em que negar a Cristo ou confessá-lo pode ser a chave entre a vida e a morte, né? Isso é muito difícil. E Pedro experimentou isso e descobriu que não estava realmente preparado para isso. Pedro negou Jesus e ficou muito assim, ele se sentiu bastante derrotado, frustrado por isso, chorou, se retirou. Ele não esteve presente ali no momento que Jesus mais precisou dele, talvez, naquele momento, né? Como um companheiro. Então, ele não ficou ali no momento da crucificação. Pedro não estava presente no momento de sepultar a Jesus. Pedro não estava presente no momento que Jesus ressuscitou. Quem esteve com Jesus ali durante a sua crucificação foram as mulheres, também João, a gente vê a figura de João aparecendo, Pedro não. No momento que tiraram Jesus ali da cruz, levaram ele, colocaram no sepulcro, Pedro não estava lá, né? Quem teve que fazer isso foi José de Arimateia, com a ajuda de algumas pessoas ali, possivelmente também daquelas mulheres. E depois foram aquelas mulheres que foram até o sepulcro e encontraram ali, e os anjos que deram então a notícia de que Jesus tinha ressuscitado. E aqueles anjos disseram assim, olha, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que ressuscitou? Ide e anunciai a quem? Aos discípulos. E a quem mais? A Pedro. Diga a eles que vou diante deles para a Galileia. Interessante porque na Galileia, entre a Galileia e Jerusalém ali, a Judeia, são mais ou menos 100 quilômetros. Imagina andar tudo isso a pé, então, e ter que esperar por Jesus lá, né? Imagina a consciência de Pedro, as marteladas, né? Como é que Pedro estava. E aí depois a gente vê Pedro indo pescar, diz assim, olha, eu vou pescar. É como se Pedro tivesse ali desistindo praticamente do seu ministério, não se considerava talvez até um discípulo. Mas Jesus então ele aparece, constitui um braseiro ali, né? E o mesmo braseiro, né? A mesma figura, né? Porque quando Pedro negou a Jesus pela terceira vez, ele estava ali diante de um braseiro se aquecendo. Então, quando ele vai para a praia, descobre que Jesus está ali esperando por ele, Jesus está ali diante de um braseiro, né? Então Jesus começa a fazer todo um trabalho de restauração na vida desse homem. E da mesma maneira que Pedro o negou 3 vezes, Jesus pergunta a ele 3 vezes, Pedro, tu me amas? Né? E dá a oportunidade ali para que Pedro o confesse. E então, por fim, Jesus diz a Pedro a forma como ele iria morrer, né, na sua velhice, e diz a ele, segue-me. E é muito interessante, porque quando Jesus diz, segue-me, Jesus está dizendo para ele o seguir na sua morte, né, na sua morte. E Pedro o seguiu. E depois nós vamos ver, então, Pedro agindo após a descida do Espírito Santo, de uma forma assim muito corajosa. O testemunho que nós temos de Pedro, a partir daqui, é de um homem restaurado e de um homem realmente muito valente, de um homem que agiu com muita coragem, né, diante de tudo e de todos. E, de fato, quando Pedro foi levado à morte, ele, segundo a história, né, porque nós não temos esse registro na Bíblia, foi mais ou menos na época, aliás, foi na época, né, do governador Nero, do imperador Nero. Ele colocou fogo na cidade de Roma, atribuiu a culpa aos cristãos, houve uma grande perseguição,
E dois grandes líderes, os dois principais, maiores líderes da igreja foram presos. Foram Paulo e Pedro. E Paulo, por ser cidadão romano, foi apenas, né, decapitado. Uma morte rápida. Mas Pedro, sendo um cidadão comum, não tendo esse status, né, de cidadão romano, esse título, ele não teve esse direito, né? E ele, então, a morte para uma pessoa comum era a morte de cruz. Mas diz a história que Pedro, ele se diz, quando o iam crucificar, ele disse, crucificai-me, mas não me ponham de cabeça para cima, me deixem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu mestre Jesus, né? Então esse é Pedro. Um pescador simples, mas Deus o transformou num homem destemido, né? Esse mesmo homem que se acovardou ali no primeiro momento, né? Deus fez dele realmente um homem valente, um homem corajoso. E realmente uma figura-chave aí, no começo da história da igreja, na expansão do evangelho. Então, a sua experiência de arrependimento, de renovação espiritual é algo que deve nos inspirar, né? Pessoas que talvez se acham incapazes, frustradas, que tenham um peso de consciência, né? Então, da mesma forma que Deus transformou a vida desse homem, Deus pode também nos curar e nos transformar. E eu entendo que é isso que o Espírito Santo quer de nós. Fazer de nós, talvez até aqui tenhamos nos acovardado, né? Com o seu testemunho, possamos ser pessoas corajosas, ousadas, destemidas, né? E que vão levar o seu nome adiante, que vão ser testemunhas no mundo presente, no atual século. E uma coisa também sobre a vida de Pedro e dos demais apóstolos, né, era a maneira como o Espírito Santo operava e as manifestações do poder que eram evidenciadas, né? E isso dava testemunho da mensagem que era proclamada, né? E manifestava realmente o poder de Jesus e o senhorio de Jesus sobre todos os reinos, né? E especialmente sobre o reino espiritual. Uma segunda figura, então, que a gente destaca aqui nesse momento é Barnabé. Quem é Barnabé, né? Barnabé, ele era um judeu, mas não era um judeu que morava ali não era um judeu nato ali de Jerusalém ou da Judéia. Ele era um judeu do Chipre. O Chipre como é que eu vou dizer? É a segunda maior ilha do mar Mediterrâneo, fica ali do lado esquerdo de onde está a Palestina, onde está Israel, e mais adiante ali, caminhando para o lado da Ásia, né? Da Ásia e da Europa. Então, é de lá que Barnabé veio. Ele era um judeu helenista. O que significa isso? Era um judeu que morava, né? Um judeu de cultura grega, porque os judeus não estavam e nunca não estão, né, restritos ao estado, ao lugar onde fica Israel, realmente ali, a província da Judéia. Então, eles já nessa época haviam judeus espalhados por todo canto, né? E eram chamados de judeus helenistas, ou seja, judeus de cultura greco-romana, né? De cultura grega. E então esses judeus, em geral, eles não falavam aramaico, né? É como se fossem, imagina assim, se a gente pudesse dizer assim, brasileiros, né, que moram em Nova York, que moram em outros países, né? Então esse era Barnabé. E num primeiro momento ele é citado como um homem generoso que vendeu uma propriedade, possivelmente uma pessoa de posse, uma pessoa que tinha bastante condições financeiras, né? Então ele vende, porque isso foi uma coisa que foi muito destacada aqui no começo. Então ele vendeu esse campo que ele tinha, essa propriedade, e trouxe todo o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos, né, para apoiar a igreja, para ser distribuído com as pessoas que tinham necessidade ali na igreja. Inclusive, esse episódio
levou a uma outra situação, que foi a história de Ananias e Safira, que quiseram fazer algo semelhante, só que sem realmente disponibilizar todo o dinheiro, né? Então eles fingiram eles venderam, fingiram que estavam entregando tudo, mas entregaram só uma parte, para ter aquele mesmo reconhecimento que teve Barnabé, né? E foi por isso que Pedro disse: vocês estão mentindo para o Espírito Santo. E aí eles morreram por causa disso. Bom, mais adiante nós vamos ver Barnabé aparecendo na história como sendo alguém, a primeira pessoa que deu um apoio ali para Paulo, para o apóstolo Paulo, quando ele veio se encontrar com os apóstolos, porque a igreja de Jerusalém, a igreja da Judéia, temia muito Paulo, conhecia Paulo, sabia da fama, da história, e conhecia ele como um perseguidor, e eles não estavam acreditando naquela história de que ele havia se convertido. Mas Barnabé acreditou, e Barnabé deu um suporte, deu apoio, e então foi uma figura-chave no início da vida ministerial de Paulo. Depois, mais à frente, esse mesmo Barnabé, ele vai ser enviado para a igreja, uma igreja que começa a se destacar em Antioquia, né? Isso já lá a partir do capítulo 12, logo após ali durante, né, a época ali em que Pedro e Tiago foram presos e que Tiago foi morto, tá? Então é um momento que ele vai para Antioquia, e nessa altura já havia uma igreja proeminente em Antioquia, e Barnabé então se lembra de Paulo e vai buscar ele. Paulo estava morando em Tarso, se não me engano, tá? Então Barnabé busca aquele homem e eles trabalham ali na igreja de Antioquia, e a partir daí eles são enviados, né, como missionários, são separados, e começa-se a primeira viagem missionária. Então ele foi o primeiro companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. E num primeiro momento, não se diz Paulo e Barnabé, mas Barnabé e Paulo, né? Barnabé, então, foi enviado junto com Paulo para a primeira viagem missionária, para a difusão, dispersão do evangelho ali pelo mundo greco-romano, pelo mundo romano, né? E ao final dessa viagem, eles voltam para Jerusalém. Também eles levam e trazem questões que haviam naquela época relacionadas com a pressão. Havia já nessa época um problema relacionado com a transição entre o judaísmo e o cristianismo. Então, doutrinas judaizantes dentro da igreja, os da circuncisão, né? Então, eles fizeram um grande embate com alguns irmãos que entendiam que aquelas práticas da lei judaica tinha que permanecer entre os cristãos, e inclusive tinha que ser ensinado para os cristãos não judeus. Paulo e Barnabé se opuseram a isso, levaram a questão para Jerusalém, houve um primeiro conselho, e depois eles mesmos foram enviados de volta para levar aquela informação. E depois, quando eles decidem fazer uma segunda viagem missionária, acontece uma ruptura, né, entre Paulo e Barnabé, e cada um segue o seu ministério, segue por um lado, e Paulo ele inicia mais uma viagem, confirmando as igrejas que haviam sido estabelecidas na primeira viagem missionária, e Paulo ele pega então outro discípulo, que era, me parece, parente dele, né, se eu não me engano, sobrinho dele, e volta para o Chipre, para a região da Salamina ali. A história vai nos dizer que Barnabé também foi martirizado nessa mesma região, né? Ele continuou pregando o evangelho ali e foi martirizado. Importante entender também que depois há uma reconciliação, porque Paulo ele vai se referir a João Marcos, né, que foi o pivô daquela crise entre Barnabé e Saulo, e vai se referir a ele como uma pessoa querida, né? E então é interessante essa história. Isso vai ser relatado mais adiante, depois a gente pode comentar mais sobre isso, mas me chama a atenção porque
é difícil de pensar, né? Como pessoas como Barnabé e Paulo, né? Pessoas cheias do amor de Deus, Barnabé, né? Um homem generoso, então a gente imagina aquela pessoa amável, e como é que pode haver, assim, uma ruptura tão grande entre pessoas tão cheias do Espírito Santo, separadas por Deus, e haver uma divisão, né? E aí é uma passagem triste, assim, na história da igreja, na história da Bíblia, né? E a gente fica por entender. Mas depois a gente vai compreendendo a importância, o significado disso e a importância desse registro na Bíblia, porque a gente começa a perceber que essas coisas acontecem, conflitos entre lideranças acontecem, e é uma coisa séria, porque uma coisa é quando acontecem conflitos entre os filhos. Por exemplo, se você tem uma família e os irmãos brigam, as crianças brigam, é uma coisa. Você chama os pais e se apaziguam, mas quando acontece um conflito ali entre os pais, aí o problema é grande, o problema é grave. E é um problema sério quando acontecem conflitos entre grandes líderes. Mas o fato é que nós temos as nossas dificuldades ainda. E a obra ela tem que continuar, né? E a obra continuou, graças a Deus, né? Bom, por fim, então, vamos falar sobre Estevão. No capítulo 6, então, nós vamos ver que foram instituídos diáconos. O termo diácono significa servo. É um servo que coopera com aqueles que dedicam à operação e ao ministério da palavra. Então, o que estava acontecendo aqui? A Bíblia vai relatar que, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, quem eram os helenistas? Eram os judeus de cultura grega, que não falavam aramaico, tá? E então aí a gente já começa a ver um certo ranço, né, entre os judeus, entre cristãos de origem judaica ali da região da Judéia e cristãos de origem judaica que vinham de outras províncias, de outros lugares. E é interessante isso porque às vezes a gente pensa que quando alguém se converte, a pessoa muda da noite para o dia e as pessoas simplesmente passam a ser outras, né, de uma hora para outra. Mas a gente começa a descobrir que há influências da nossa velha vida, influências da nossa velha cultura, e que isso tem uma repercussão, mesmo na nossa vida como cristão. Então, gradualmente, nós precisamos nos santificar e nos limpar dessas coisas, nos purificar e tratar esses problemas que surgem. Então, quando alguém entra para a igreja, quando alguém se converte, ele traz consigo muitos rastros, muitas influências da sua velha vida, né? Então, nós temos que ir tratando e nos aperfeiçoando dia a dia. Então, talvez esse tenha sido a primeira divisão ali da igreja, né? E para resolver esse problema, então veja que é um problema administrativo e isso começa a atrapalhar o ministério da palavra. Então, para resolver esse problema e para que os apóstolos não tivessem liberados disso, pudessem se dedicar à palavra, então constituíram-se os diáconos. E eles tinham, então, essa função administrativa. Vejam bem, irmãos, que às vezes a gente quer ver o pastor em todas as frentes da igreja, não é isso? Você tem um negócio aqui, você tem um evento ali, você tem uma coisa acolá, há um problema, né? E a gente começa a pensar que o pastor ele tem que estar envolvido em tudo. E a gente começa a entender aqui que o pastor ele tem uma função mais importante, que é a principal. E ele precisa estar liberado. Então, é muito bom quando a gente tem pessoas, é importante que a igreja tenha pessoas que vão assumindo esses ministérios, esses serviços diferentes, para que o pastor ele possa cuidar daquilo que realmente é a função principal dele, né? E imagina, então, se o pastor tivesse que estar fazendo tudo, né? E a gente vê igrejas que tratam, às vezes, o pastor como se ele fosse um empregado, né? E ele realmente tem que fazer tudo, e aí é um problema. E é interessante também pensar no ministério da diaconia aqui, com duas vertentes, né? A gente vê na vida de Estevão uma diaconia não só das mesas, mas uma diaconia da palavra também, porque a gente começa a ver Estevão se destacando no ministério
da pregação e do ensino da palavra, né? E então faz parte do ministério da diaconia apoiar os líderes da igreja, apoiar os pastores. Então, o diácono, ele é um servo, ele é um apoiador, ele é um cooperador desse trabalho, né? Bom, mas uma coisa na vida de Estevão é o fato de que ele começou, então, a se destacar no ministério da palavra. E ele começou a sofrer uma perseguição, uma oposição aqui, de judeus chamados libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. É interessante essa citação, porque dá a impressão de que são judeus helenistas também. E aí eu queria também voltar num ponto aqui, que esses diáconos que foram escolhidos, de acordo com os estudiosos, pelos nomes deles, aparentemente todos esses diáconos, eles eram judeus helenistas também, tá? Eram cristãos de origem judaica helenista. E a escolha desses homens para cuidar dessa distribuição ali do suprimento da igreja, a Bíblia vai relatar que isso agradou a igreja. Tá? Então veja que foi uma estratégia acertada e que resolveu o problema. Bom, mas então vamos lá. Estevão então começa a sofrer oposição, mas a palavra de Deus vai nos dizer que essas pessoas não conseguiam se sobrepor, não conseguiam resistir à graça, à sabedoria, ao espírito que havia em Estevão. Então ele era um homem cheio do Espírito Santo e cheio da palavra de Deus. E aí então começa-se uma perseguição. Essas pessoas então sublevaram o povo e levaram Estevão perante o Sinédrio. Perante o Sinédrio, ele recebeu, então, uma oportunidade de fazer a sua defesa e de dar o seu relato. E no seu relato ele o fez com muita coragem. E ele fez um relato longo, extenso. O discurso de Estevão é um discurso bastante longo, que nós vamos ver aqui. E quando a gente começa a esmiuçar um pouco, a gente começa a perceber que o que Estevão estava fazendo era contrapondo as acusações que se faziam contra ele, porque estavam dizendo que ele estava negando Moisés, né, ou ensinando costumes diferentes, e ele quis mostrar que o que ele estava ensinando era justamente o que Moisés havia ensinado, e que Jesus era justamente quem havia sido anunciado por Moisés e pelos profetas. E no seu discurso também ele mostra como os judeus sempre se colocaram de uma maneira rebelde, né, contra o evangelho, contra a pregação da palavra, desde lá a época de Moisés, quando Deus separou Moisés, né, já havia uma resistência, porque ele quis ajudar num primeiro momento os judeus e eles não o reconheceram, quiseram denunciá-lo, e depois vem uma série de episódios, de sequências, onde ele vai relatando, então, essa relação rebelde, obstinada daquele povo que Deus separou, mas da dificuldade, né? E que agora era revelada nesse momento, porque eles continuavam fazendo oposição e continuavam resistindo a Deus. E ouvindo isso, então eles se enfureceram, se lançaram contra ele e o apedrejaram. Uma coisa também que acho que vale a pena registrar é que, embora a morte, né, por apedrejamento é uma coisa prevista para o pecado de blasfêmia entre os judeus, e havia uma delegação de autoridade para que os sacerdotes pudessem deliberar sobre isso, mas esse direito de matar as pessoas, de condenar pessoas à morte, melhor dizendo, havia sido retirado ali dos judeus pelos romanos, porque os judeus estavam sujeitos às leis do Império de Roma. Então não era dado a eles essa autoridade. Então o que aconteceu aqui não foi exatamente uma execução formal, né? Foi como se fosse uma espécie de linchamento, foi uma reação mesmo daquelas pessoas
contra o testemunho de Estevão. E então, o que Estevão fez foi dar um testemunho. E aí eu quero destacar um aspecto. Lembram-se, irmãos, que eu citei lá no começo, que a palavra-chave, né, dessa lição seria testemunha, e talvez seja essa a palavra-chave para todo o livro de Atos, testemunha. O que significa uma testemunha? Jesus disse, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, toda Samaria, toda a Judeia e até os confins da terra. O que é ser uma testemunha? E aí eu descobri uma coisa muito interessante, que essa expressão testemunha vem de uma palavra grega que significa martíria. E a testemunha é alguém que é convocada para dar perante o povo e autoridades o relato do que viu em relação ao que está sendo julgado, né? Então, a testemunha, ela presta um depoimento, como o irmão José gosta de dizer, eu vim dar o meu depoimento. Quando ele diz isso, ele está dizendo, eu vim dar o meu testemunho daquilo que eu vi, daquilo que eu presenciei, daquilo que eu vivi. Então, e a palavra designada para a testemunha é martíria. E é interessante porque naquela época a testemunha ela garantia a veracidade do seu testemunho com a própria vida. Então, se ela desse um testemunho falso, ela pagaria com a vida. Então, o peso de um testemunho ele é bastante grande. Então, é dessa palavra, é dessa expressão, de uma expressão correlata que vem martis, né? Dessa expressão correlato martis procede em nossa língua portuguesa a expressão mártir. Pois no mundo grego-romano, no tribunal, a testemunha dava testemunho, garantindo a verdade com a vida. Então, a palavra mártir, né, que a gente usa para se referir àquelas pessoas que morreram pela causa do evangelho, significa justamente testemunha, vem de testemunha, nada mais é do que uma testemunha. E Jesus nos convida para sermos testemunhas, né? Eu fecho aqui, né, com essa informação, deixando uma reflexão, né, sobre o nosso chamado, o chamado que Deus tem para nós, né, de sermos testemunhas. E inspirados aí pela história desses homens, pela história da igreja, dessas pessoas simples, que Jesus usou com grande poder para levar, então, o evangelho até os confins da terra, né? Eu vou fechar aqui e vou devolver a palavra ao nosso irmão Jim. Graças à paz do Senhor Jesus Cristo. Que coisa boa, que maravilha passear pela história, né? Eu acredito que muitos de nós tínhamos ouvido parte do que foi ministrado hoje pelo irmão Márcio. Na tenra conversão da gente, logo começa a conversão, as primeiras aulas de escola bíblica, nós temos a graça de ouvir sobre o que foi ministrado hoje, com muita propriedade. Alguns de nós, principalmente o pessoal mais antigo, mais experiente, tem muito apreço pela história, tanto a história secular quanto a história eclesiástica. E foi com muita propriedade que nós pudemos ouvir hoje sobre a vida dessas personagens que tanto influenciaram na nossa construção cristã, nossa estrutura cristã, por meio do que Cristo ensinou a eles, deixou para eles, para nós todos, quanto também pelo exemplo de evangelismo, pelo exemplo de vida comum, né, o destaque principal também sobre o altruísmo, né? Eles não ficavam com aquela virtude, aquele presente que era o evangelho, somente para si. Era um interesse deles também distribuir, ensinar de uma forma muito diaconal. Então a gente fica feliz. Muito obrigado, irmão Márcio, pela excelente aula, e estimulo então os nossos queridos alunos a continuarem conosco nas próximas edições do livro de Atos, né, das aulas
sobre o livro de Atos que vão perdurar aí por muito tempo. Não temos um final estabelecido para terminarmos. Nós teremos novos professores dentro em breve, já nos próximos domingos, ministrando a sequência que o Márcio já nos colocou como um aperitivo bom hoje de manhã, né, quando ele citou até o capítulo 14, o que nos aguarda ali. E já no próximo domingo, 9h20 da manhã, nós vamos entrar com o vídeo, 9h30 estamos orando, 9h35 já temos o louvor e, na sequência, a palavra até esse horário, 10h45, 10h50, quando fazemos o encerramento e sobretudo o nosso convite, né, para que estejamos hoje à noite no culto, aqueles que puderem, e estejamos, sim, nos estimulando a continuarmos juntos, não só aqui na Escola Bíblica, como no culto da unção, no culto da família, culto da vitória, que estão sendo transmitidos por via mídia social, mas o amor, o carinho, a presença de Deus e a sensação nítida, verdadeira, né, quase que palpável da presença dele, é constante entre todos nós, que estamos em oração pelos irmãos, em oração pelos que pedem, pelos que precisam, e mesmo por aqueles que silenciosamente comungam conosco a nossa fé, nosso amor, né, nesse corpo Batista Ebenezer. E pergunto ao pastor Imaté, que está presente, se ele tem alguma observação a fazer antes que nós passemos para o encerramento. Benção a Deus, a aula está de parabéns aí, o diácono Márcio Borges, pela brilhante apresentação da ministração da palavra. Aproveitamos para parabenizar todos os avós. Hoje é celebrado o Dia dos Avós, o irmãozinho já é vovô aí. Isso. Já tem 3, e aqueles que estejam presentes também, que eu tenho visto aqui, que sejam avós, nossos parabéns, que Deus abençoe, que a sabedoria adquirida ao longo do tempo, da jornada, possa ser aplicada não somente aos netos, mas para essa geração que vai nos substituindo. Que Deus abençoe a todos. Logo mais, como já foi colocado, teremos o nosso culto presencial, e aqueles que têm a disponibilidade em condições de estar presente são sempre bem-vindos. Um abraço. Amém. Outro abraço, pastor Imaté. Obrigado por sua presença aqui conosco na sala de aula. A todos. Irmã Helena, que está sempre presente conosco. Elcio, aí de cima do monte. Adriano Gomes, que é o primeiro a dar sinal logo cedo. Irmão Lopes, com essa diligente presença todos os domingos, em todos os eventos, todas as quartas-feiras, sextas-feiras, nos orientando aí no uso da mídia. Vai estar ministrando para nós também na Escola Bíblica dentro em breve. Não só ele, como o irmão Lucas, né, o irmão Alain. Muito em breve estarão aqui também, aos tapas com a mídia, como estamos, o irmão Márcio e eu, já há algum tempo, né? Mas estamos aprendendo. Devagarzinho, nós estamos nos desenferrujando, soltando as amarras, e já estamos mais libertos para fazermos as ministrações. Então, muito obrigado novamente. Vamos encerrando, é o horário, né? Os irmãos, nós ainda não temos notícias com relação ao período em que nós voltaremos fisicamente aos nossos encontros, principalmente falo pela Escola Bíblica Dominical, mas com certeza fica aqui o estímulo para que um passe para o outro, compartilhe o link. O irmão Elcio tem feito um trabalho maravilhoso de compilar todas as aulas e colocar separadamente lá no portal da igreja. Então, você está à tarde em casa, ou não assistir Escola Bíblica, eu vou assistir aqui um pedacinho da Escola Bíblica. Então, deitado no seu travesseiro, bota um fone de ouvido e assista à Escola Bíblica, assista a aula, aproveite essa oportunidade em que Deus está permitindo que você não precise se levantar cedo, sair de casa com a meninada para ir para a escola. Isso é ótimo, é delicioso, é ótimo levar as crianças para a Escola Bíblica, mas Deus permite que você possa fazer isso de cima do seu cobertor, de cima do seu colchão, tomando o seu café, comendo seu pão de queijo, né? Abraçado com sua esposa e com suas crianças. Então, aproveita esse momento, ele vai acabar em nome de Jesus, e talvez alguns até sintam falta dele, né? Louvado seja Deus. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvífica de Cristo Jesus, as doces, ricas e inesgotáveis consolações do Espírito Santo de Deus, seja com o nosso pastor, seja com cada um dos membros da igreja, seja com você que está assistindo pelo YouTube e que vai assistir não só hoje, mas como daqui a 5 anos. A igreja toda diga amém. Deus nos abençoe. Deus abençoe a todos. Paz.
Tchau, gente. Até mais. Até a noite. Helena, Amém. fica com Paz.